revelada. E aqui o apóstolo apresenta a súplica aos pastores: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele, deste rebanho, não por obrigação, mas de forma espontânea, espontaneamente, segundo a vontade de Deus, e nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando o Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo, se manifestar, mais uma vez, recebereis a imperecível, incorruptível coroa da glória. Palavra do Senhor. O ministério pastoral, meus amados irmãos, é, antes de qualquer coisa, um chamado para seguir a Cristo, um chamado para ser discípulos de Cristo. Antes de ser o líder espiritual, nós somos também um discípulo de Jesus. Pastor é um discípulo do Mestre. Pastor é um discípulo do Supremo Pastor, o Senhor Jesus Cristo. Antes de ensinar alguém, nós somos ensinados por Ele, pelo nosso Salvador. Ele, o pastor, é alguém que está constantemente aos pés do seu mestre, como era no passado, em que os discípulos estavam aos pés do mestre aprendendo, assim também nós continuamos aos pés do nosso mestre. Nesse texto, o apóstolo Pedro, que se intitula como presbítero, como um líder, como um ancião, como líder espiritual ali daquele rebanho, ele nos apresenta o texto bíblico a partir do apóstolo Pedro, a partir da forma como Deus usou o apóstolo Pedro, através da inspiração do Espírito Santo. Ele nos apresenta 3 marcas essenciais de um pastor, que é, acima de tudo, um seguidor de Jesus. Eu quero compartilhar nesta manhã com a igreja e de uma forma especial com os meus colegas pastores. 3 marcas essenciais de um pastor que é discípulo de Jesus. A primeira marca é que um pastor que é um discípulo de Cristo, ele serve espontaneamente e não por obrigação. Obrigação que lhe possa pesar por conta de um cargo, de uma atribuição ou de uma função. O texto nos diz no versículo 2: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação. No coração do ministério pastoral, no coração do pastor, está o discipulado, está a natureza do discípulo de Cristo. Antes de ser um pregador, antes de estarmos aqui ministrando a palavra de Deus, antes de estarmos exercendo o aconselhamento bíblico no gabinete pastoral ou em qualquer outro lugar em que sejamos demandados, antes de estarmos liderando a visão de Deus no meio da igreja ou na igreja, o pastor, ele é essencialmente um discípulo de Cristo. É a partir desse lugar que nós nos movemos, nós agimos, nós nos comportamos. Sim, alguém que ouviu o chamado do mestre e que decidiu segui-lo com todo o seu ser. Esse é o primeiro passo da jornada pastoral. Nós ouvimos o chamado do mestre para esta santa e nobilíssima vocação, dissemos sim e nos colocamos aos pés de Cristo para segui-lo.
seguir as suas orientações. E uma das marcas, e uma marca evidente desse discipulado genuíno é o serviço espontâneo. É quando decidimos servir a igreja, quando decidimos servir os nossos irmãos de maneira espontânea e não por obrigação. Pedro, apóstolo, Pedro, presbítero da igreja, ao escrever aos líderes da igreja, ele exorta os pastores a pastorearem o rebanho de Deus de maneira espontânea. Essa palavra, ela é dirigida especificamente, exclusivamente aos pastores. Aqui, o texto da palavra de Deus: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação, cuidando dele não porque um dia vivemos a imposição de mãos, pastoreando a igreja do Senhor não pela função ou cargo que exercemos, mas porque nós temos a consciência de que fomos chamados para cuidar, para zelar, para pastorear a igreja de Deus. O pastor que serve por obrigação, ele está apenas realizando tarefas religiosas. E as tarefas religiosas que são realizadas, e aquele que serve por obrigação as realiza de maneira mecânica, qualquer um poderia realizar. Mas o pastor que serve a Deus de maneira espontânea, ele está servindo com o coração, ele serve por amor àquele que o chamou, Cristo Jesus. O pastor que serve de maneira espontânea ao rebanho que o Senhor lhe confiou, serve inicialmente a Cristo, porque as ovelhas são de Cristo. As ovelhas são do supremo pastor, do bom pastor. Então, todas as vezes que nós estamos servindo espontaneamente, estamos servindo ao Senhor. Jesus nos ensinou, sim, essa espontaneidade do serviço, ao afirmar que ninguém tira a minha vida, eu a dou de minha própria vontade. Ou seja, quando o Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, registrado pelo evangelista João, capítulo 10, versículo 18, diz: eu não estou fazendo isso porque eu estou sendo obrigado. Eu não estou entregando a minha vida em favor de vocês porque há um peso de obrigação sobre mim. Não, eu estou fazendo isso espontaneamente, por amor ao meu Pai. Da mesma forma, irmãos, nós temos em Cristo o nosso exemplo, o nosso modelo. E quando nós dizemos que estamos nos deixando gastar pelo ministério, pelas ovelhas, assim o fazemos de maneira espontânea, e não por obrigação, e não de maneira mecânica. Eu quero desafiar e quero encorajar os meus irmãos pastores. Nunca sirvam por obrigação ou de maneira mecânica, mas sempre de forma espontânea, porque estão servindo ao Senhor. A motivação espontânea, ela renova o nosso ânimo, ela renova as nossas forças, renova o nosso coração em dias difíceis. O serviço e a motivação espontânea, ela sustenta a nossa fidelidade, mesmo quando os frutos parecem escassos. A nossa atitude em servir a Deus de maneira espontânea, ela também nos protege da armadilha do ativismo religioso. E os irmãos sabem que eu tenho falado sobre isso em vários contextos, porque eu tenho pensado sobre isso. Há muita gente, há muitos líderes, inclusive membros de igreja, que estão confundindo fidelidade a Deus com ativismo religioso. E aí, parecem que o muito servir na mente deles é uma expressão de fidelidade. Ora, irmãos, precisamos fazer a distinção dessas coisas, porque há muitos ativistas religiosos em nossas igrejas que têm suas vidas distantes do Senhor e dos seus propósitos.
É justamente com essa compreensão, meus irmãos pastores, a motivação espontânea de servir a Deus, que nos move e faz com que o nosso serviço se torne um ato de adoração. Porque quando nós estamos servindo a Deus, nós também estamos o adorando. Por isso, meus amados irmãos, nesta manhã, queremos lembrar a igreja e lembrar os colegas pastores que sim, precisamos servir a Deus, pastorear de maneira espontânea, não por obrigação. Mas há uma segunda marca essencial do ministério pastoral que encontramos nesse texto. É que o pastor, como discípulo de Cristo, ele lidera com humildade e não pelo domínio. Aí fora, a liderança muitas vezes é exercida pela força do cargo, pela força do domínio, do poder, da imposição. Não deve ser assim entre nós. O pastor, que é um discípulo de Cristo, ele lidera com humildade. No versículo 3 do texto que lemos, nos diz, primeiro, que ele nos exorta a servir ao Senhor, não por obrigação, de maneira espontânea. E há uma segunda verdade essencial que ele diz: e nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. O pastor que verdadeiramente segue a Cristo, que é um discípulo de Cristo, ele lidera de maneira diferente. Como mencionei, ele não lidera pela imposição, pela força, pela autoridade, pelo grito. Isso é em outro lugar, é em outro contexto, ou em outros contextos, mas não na igreja. O pastor, ele lidera, guiado e moldado pela humildade de Cristo. Cristo agindo na vida do pastor, faz com que possamos exercer a nossa influência, fazendo com que as ovelhas sigam o propósito de Cristo em suas vidas. Porque, irmãos, a autoridade de um pastor não está no tom da sua voz. Quanto mais alto ele falar, quanto mais forte for a ação que ele faça no púlpito ou em qualquer outro lugar, como se fosse expressão de autoridade. O exemplo de Cristo não nos mostra isso. E se somos, como nos diz o tema da nossa mensagem, um pastor, um discípulo de Cristo, nós exercemos a nossa liderança com humildade, não como dominadores, como nos diz o texto. Essa é uma palavra forte, mas é uma palavra necessária, porque há muitos que lideram pela força, pela imposição, mas não é o exemplo de Cristo aos pastores. O exemplo de Cristo aos pastores é que lideremos o rebanho de Deus com humildade, com integridade. Em qualquer tempo, sempre haverá risco de líderes caírem na tentação de querer controlar a vida das pessoas, de querer manipular a vida das pessoas, de querer subjugar aqueles que lhe foram confiados para serem cuidados. Queridos irmãos pastores, não é assim e não será assim entre nós. Não lideramos pela manipulação, não lideramos pelo controle, não lideramos pela subjugação. Lideramos seguindo o padrão de Cristo. E o padrão de Cristo, irmãos, nós encontramos em Mateus capítulo 11, versículo 29. Aprendam de mim, diz o Senhor Jesus, que sou manso e humilde de coração. Jesus nunca usou a coerção para conquistar os seus objetivos com seus discípulos, mas ele os atraiu com amor, serviço e com cuidado. A liderança do pastor, que é um discípulo de Cristo, é marcada por uma humildade que eu chamarei de humildade ativa, não uma humildade passiva.
mas uma humildade ativa, uma disposição constante de colocar sempre os objetivos de Deus, os objetivos de Cristo em primeiro lugar, antes mesmo dos seus objetivos. Com a disposição de sempre fazer com que a igreja, os servos do Senhor, as servas do Senhor, homens e mulheres, possam sempre ter em Cristo o seu primeiro referencial de homens e de mulheres de Deus. Por isso, irmãos pastores, devemos servir ao Senhor assim. E permitam-me dizer, lembrá-los, tenham consciência disso, plena consciência disso. Os irmãos não se enganem em relação a isso. Humildade pastoral não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Humildade pastoral é sinal de força espiritual. Talvez os padrões do mundo indiquem outra coisa, que o líder que exerce ou que procura servir com humildade é um líder fraco. Isso é lá fora. No corpo de Cristo, servir com a humildade é um sinal de força espiritual. Porque, irmãos, é essa força espiritual que vem, que demanda, que desponta dessa condição de servirmos ao Senhor, uma humildade pastoral, é ela que nos sustenta no meio das críticas. E as críticas sempre existirão. E permitam-me dizer algo aos irmãos. Não considerem as críticas das pessoas que não gostam de vocês. E sempre haverá pessoas que não gostam da gente, mas isso é normal. E não há segredo para o sucesso, mas há sim um segredo para o fracasso. É você querer agradar todas as pessoas. Receita para o fracasso de qualquer líder: queira agradar a todas as pessoas. Não temos compromisso com isso. Então é a humildade espiritual que nos sustenta no meio das críticas, e elas virão, irmãos. É natural que elas venham. Mas não valorize as críticas das pessoas que não querem o nosso bem ou que não gostam da gente, porque elas não têm o propósito de nos ajudar. Mas é também a humildade espiritual que faz com que encontremos, irmãos, o equilíbrio entre os elogios e o orgulho. Porque os elogios também virão, e não podemos nos enganar com eles. Porque às vezes, e não, muito raramente, as bocas, ou a boca que elogia, amanhã é a que critica. Então não nos enganemos com isso. Sejamos humildes do ponto de vista da humildade pastoral que aqui o texto bíblico nos diz. Essa humildade pastoral que nos protege do orgulho que tem destruído muitos ministérios. Estávamos antes do culto compartilhando aqui, não vem ao caso dizer o contexto, a fonte, mas de uma situação semelhante a essa, de um orgulho pastoral. Irmãos, se há algo que destrói, corrói o ministério pastoral, é o orgulho. E precisamos sempre proteger o nosso coração disso, porque tudo que fazemos e quem somos vem do Senhor. Somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Mas há uma terceira verdade que eu quero compartilhar nesse texto, extraída da carta do apóstolo Pedro. É que o pastor, que é um discípulo de Cristo, ele espera uma recompensa. Mas essa recompensa, ela vem do Supremo Pastor, não vem de ninguém. A vocação pastoral é, antes de tudo, um chamado para seguir a Cristo de perto, caminhando com o Senhor lado a lado. Um discipulado que se manifesta em forma de serviço, porque nós servimos a Deus, servimos aos irmãos, servimos a igreja do Senhor. É um discipulado que se manifesta na forma de cuidado, porque pastorear é, acima de tudo, cuidar. Pastorear é estar com as ovelhas. É um discipulado que se manifesta através do sacrifício. E esse sacrifício, irmãos, ele é vivenciado todos os dias.
Muitas vezes esse caminho, permitam-me dizer, irmãos pastores recém-ordenados, esse caminho muitas vezes é trilhado de maneira silenciosa, só você e Deus. Em algumas situações, compartilhado com a esposa, tem coisas que nem com a esposa, só você e Deus. E nessa trilha do silêncio, ela é uma trilha sem aplausos, longe dos holofotes, muitas vezes regado a lágrimas, muitas orações e muita renúncia. Quem é chamado ao ministério pastoral e quer viver o ministério pastoral como discípulo de Cristo, saiba, é um caminho de renúncia. Pedro aqui em sua exortação aos presbíteros, aos pastores, no versículo 4 nos diz: quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória, a incorruptível coroa da glória, a insubstituível coroa da glória. Eu digo para os irmãos, não aceitem coroa de ninguém, somente do Supremo Pastor, no dia em que Ele nos chamar para nos entregar. O Supremo Pastor, ele almeja um dia entregar aos pastores que ele chamou e vocacionou essa coroa. Essa promessa, irmãos, que recebemos da parte de Deus é um alento ao nosso coração, nos refrigera. É um alento ao coração daqueles pastores que muitas vezes são incompreendidos, não raras vezes. É um alento ao coração de todos os pastores que muitas vezes são desvalorizados, não raras vezes. Ela nos lembra que os homens podem até esquecer, mas Deus nunca nos deixa de recompensar. E louvamos a Deus por isso. E a verdadeira recompensa do ministério, irmãos, não é a fama. A verdadeira recompensa do ministério não é o reconhecimento público. A verdadeira recompensa do ministério não é a estabilidade terrena de ter bens, posses. A verdadeira recompensa do ministério pastoral é ter o nome de Cristo glorificado através das nossas vidas. E é dessa forma, irmãos, que nós queremos servir ao Senhor. É dessa forma que queremos servir a esta igreja. Essa é a esperança de todo pastor que é um discípulo de Cristo, que a recompensa não é agora, mas está reservada para o dia da glória, o dia que o Senhor nos chamar. Neste dia em que celebramos o dia do pastor, aqueles que muitas vezes semeiam com lágrimas, mas que colherão com alegria. Pastores, mesmo sem muitas vezes reconhecimento visível, que continuam firmes, servindo ao Senhor com alegria, com propósito no coração, com humildade. E que o Senhor, Ele nos encontre fiéis, não por aplausos, mas pela certeza de que a coroa incorruptível está reservada para todos nós. No dia do pastor, celebremos aqueles que se dedicam, igreja do Senhor. Celebremos aqueles que se dedicam com amor à missão que lhes foi confiada. A missão de servir a Deus, de servir a igreja e de pastorear o rebanho do Senhor. Que Deus nos abençoe com a tua santa e poderosa palavra.